Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, aqui nos encontramos mais uma vez, com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, realizando esta busca. E por isso também agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade maior que conhecemos com o nome de vida. Esta macro oportunidade que está constantemente repleta de micros oportunidades. Porque o Senhor da vida é o Senhor da fartura. O Senhor da vida nos oferta abundantemente oportunidades. E aqui nós nos encontramos mais uma vez, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, mas neste processo de aprendizado, de educação, porque Deus é amor, Deus não pune, Deus não castiga. Deus nos oferta oportunidades para que aprendamos. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de educação moral, educação espiritual, educação intelectual. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele por tudo isto também. Aos espíritos amigos, estes mensageiros do Cristo, nós também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores da luz, que estão constantemente iluminando o nosso caminho, nos auxiliando nas nossas escolhas, para que possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca das faculdades morais e intelectuais. Hoje refletiremos com base na questão número 363. Já estudamos as questões 361 e 362 acerca deste assunto. Na questão 361, Kardec questionou os espíritos superiores de onde vêm para as criaturas humanas as qualidades morais boas ou más. Ou seja, de onde vêm as qualidades morais? Sejam elas boas ou más. Será que vem do nada? Será que vem do corpo físico? Será que elas são transmitidas como herança dos nossos pais? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec, a todos nós, eles nos esclarecem que são os espíritos, são
as do espírito que está encarnado na criatura. Ou seja, então as qualidades morais, boas ou más, elas não provêm da matéria, elas são do espírito. Então assim, os espíritos amigos nos esclarecem e seguem dizendo na próxima questão, na 362, quando Kardec questionou também a espiritualidade superior, qual o caráter dos indivíduos que se encarnam, qual o caráter dos espíritos em que se encarnam, espíritos travessos e levianos. Então Kardec quis saber da espiritualidade superior qual é o caráter de uma criatura cujo corpo está sendo animado por um espírito travesso ou um espírito leviano. Sem sombra de dúvida que o caráter desta criatura é exatamente o caráter do espírito que está animando este corpo físico. Porque é o espírito que dá ânimo, é a alma que dá ânimo para este corpo. Neste momento, quem vos fala não é um corpo físico, mas sim um espírito que está animando esta matéria. E na questão 363, que refletiremos com base nela hoje, questão 363, o questionamento formulado por Kardec foi da seguinte maneira: os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Será que os espíritos que estão no mundo espiritual, que não estão em corpos físicos, será que eles têm paixões diferentes das paixões que nós conhecemos ou que temos, que ainda teimamos carregar conosco aqui no plano físico? Então foi este o questionamento formulado por Kardec. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, foram bastante diretos e de uma forma muito sucinta, respondendo a este questionamento de Kardec. Não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. Então aqui os espíritos amigos esclarecem a todos nós que os espíritos não têm paixões que não pertencem à humanidade, porque senão eles teriam nos comunicado acerca disto. Então esta é a resposta dos espíritos superiores a Kardec e a todos nós acerca deste assunto. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 363, para na sequência, ampliando e aprofundando um tanto mais acerca deste assunto e até mesmo compreendermos um pouco mais acerca deste assunto, acerca das paixões. Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 6 do volume 8 da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. Miramês nos fala, comentando esta questão 363, nos fala acerca de paixões diferentes. Então Miramês, ele inicia os comentários a esta questão 363 da seguinte maneira, que as paixões dos espíritos que moram na Terra e que viajam com ela na sua órbita
como sendo o seu mundo espiritual, não são diferentes das dos homens. Então aqui Miramês reafirmando e confirmando o que a espiritualidade amiga respondeu a Kardec acerca deste assunto, acerca das paixões, se existem paixões diferentes no mundo espiritual, ou seja, paixões diferentes das paixões que nós conhecemos e carregamos conosco aqui na Terra. E eles disseram que não. E Miramês vem e nos informa mais uma vez, confirmando o que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, que as paixões dos espíritos que moram na Terra e que viajam com a Terra na sua órbita, como sendo o seu mundo espiritual, não são diferentes das paixões dos homens ou das criaturas humanas que estão aqui na Terra. Elas, ou seja, as paixões, são as mesmas, porque eles se sucedem pelos processos das reencarnações. Então nós aqui na Terra estamos constantemente uns sucedendo aos outros, uns substituindo os outros, e as paixões permanecem aqui conosco na Terra, vinculadas ao espírito, já que conforme nós encontramos na resposta da questão 361, a primeira questão acerca deste assunto, quando Kardec questionou a espiritualidade superior de onde provém as faculdades morais boas ou ruins, se elas provêm do corpo físico, se é o corpo físico que dá ou que gera estas paixões, e os espíritos amigos responderam que não, essas paixões, estas faculdades morais, elas são do espírito. Então, da mesma forma que em relação às paixões que nós conhecemos aqui na Terra, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e tantas outras, um desfile de paixões, então elas estão conosco aqui na Terra porque são vinculadas ou são dos espíritos ainda neste processo de aprendizado, espíritos ainda ignorantes. E aí neste processo de sucessão através das reencarnações, essas paixões também vão se sucedendo. Então é por isto que Miramês aqui nos lembra que elas, ou seja, as paixões, são as mesmas, porque eles se sucedem pelos processos das reencarnações, ou seja, as criaturas humanas se sucedem pelos processos reencarnatórios. Os espíritos são as mesmas criaturas ou as mesmas entidades, e as criaturas humanas são os mesmos espíritos que se entregam às mutações como força da lei do progresso espiritual, lei do progresso espiritual. Convém, orienta Miramês, convém todas as criaturas estudarem mais as leis de Deus, que passem a conhecer na sua profundidade os ensinamentos de Jesus, porque a verdade, no dizer do Mestre Jesus, nos coloca em liberdade. Exatamente por isto que constantemente nós repetimos, todas as vezes que iniciamos os nossos estudos, sempre falamos, lembramos
e relembramos que aqui nos encontramos para continuarmos nesta busca e estamos continuando nesta busca da liberdade para nos libertarmos da ignorância. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra, mais uma vez, que todos nós, todas as criaturas humanas, todos nós devemos estudar mais as leis de Deus. Nós precisamos passar a conhecer mais as leis de Deus na sua profundidade, porque os ensinamentos de Jesus, conforme ele mesmo nos fala, nos levarão ao conhecimento desta verdade e assim à nossa libertação. Nos lembra aqui Miramês, nos coloca ou nos colocará o conhecimento da verdade, nos colocará em liberdade. As criaturas humanas, quando enraizadas nas paixões inferiores, levam-nas para o túmulo e por vezes ainda mais fortes, que se encontram em estado de espírito, sem o entrave do corpo. Então aqui Miramês nos lembra que aquela ideia que muitos de nós ainda temos, que a criatura, ao deixar o corpo físico, conforme se diz popularmente, morrer, que morreu virou anjo, que não terá mais nenhuma mazela, não terá mais nenhuma paixão com o espírito, que ao morrer, que ao desencarnar, que ao deixar o corpo físico, se tornou anjo. De forma alguma. Se já era anjo, continuará anjo. Mas se ainda não era anjo, não fará essa mutação, essa transformação, simplesmente por ter deixado a indumentária física aqui no plano físico, conforme aqui nos lembra mais uma vez a espiritualidade superior, através das palavras de Miramês, que as criaturas humanas, quando enraizadas nas paixões inferiores, levam-nas para o túmulo e por vezes ainda mais fortes, que se encontram em estado de espírito, sem o entrave do corpo. Então as paixões que carregamos conosco, quando aqui no corpo físico, elas seguirão conosco, porque o espírito é imortal. E isto é provisoriamente, ou está sendo provisoriamente, o patrimônio que o espírito conseguiu construir de forma equivocada estas paixões. Então assim Miramês nos fala e nos lembra sobre esta necessidade do conhecimento das leis de Deus para alcançarmos a liberdade. O espírito, quando passa para a carne, pelos processos reencarnatórios, pelos processos das vidas sucessivas, igualmente traz as suas paixões. Então, se um espírito que está passando pelo processo reencarnatório, se ligou a um novo corpo físico e é um espírito ainda cheio de paixões, que ainda carrega muitas paixões, as chamadas paixões inferiores, orgulho, vaidade, egoísmo, arrogância, prepotência, sem sombra de dúvida que o espírito reencarnante trará essas paixões com ele. Ele não reencarnará na condição de um anjo, na condição de uma criatura
altamente esclarecida, altamente virtuosa. Ele trará as suas paixões, os seus defeitos, as suas poucas qualidades e o seu tanto de defeitos, conforme aqui nos diz Miramês, que o espírito, quando passa para a carne, pelos processos das vidas sucessivas, igualmente traz as suas paixões, se as tem. Então, se ainda carregamos conosco paixões, quando deixamos o corpo físico, nós as levamos. E quando retornamos para o corpo físico, nós as trazemos. Então aqui ele diz, se as tem, de modo a educá-las ao passar por variados abrolhos dos caminhos, por variados espinhos do caminho. Não nos percamos nos emaranhados das ilusões. Onde quer que estivermos, os métodos educativos se encontram a nos espreitar de maneiras diversas. Métodos educativos. Exatamente. Para isto e por isto nós nos encontramos aqui na Terra, esta maravilhosa escola, este maravilhoso educandário das almas, onde o mestre maior chama-se Jesus de Nazaré. E para isto e por isto ele nos deixou este código pedagógico maravilhoso que conhecemos com o nome de Evangelho, para que aplicando na nossa vida possamos realizar o nosso processo educativo. Então é por isto que aqui Miramês nos fala desses diversos métodos educativos que encontramos por aqui. E para entendermos as lições, a vida nos aplica muitos meios que correspondem às nossas necessidades. Então a vida nos apresenta oportunidades infinitas para o nosso aprendizado. E aí Miramês acrescenta que as paixões da alma devem desaparecer um dia, sem sombra de dúvida, que estas paixões desaparecerão. Certamente é difícil essa limpeza por estarem estas paixões estarem entranhadas em muitos corpos que o espírito usa para a sua jornada na Terra. Porque quantos corpos nós já usamos durante a nossa trajetória multimilenar? Nós não temos nem noção de quantos corpos nós já utilizamos. Então aqui Miramês nos fala que para fazer esta limpeza se torna ainda mais difícil, porque estas paixões estão entranhadas neste emaranhado de corpos que nós já usamos durante a nossa trajetória. Contudo, não devemos esmorecer. Não é pelo fato de ser difícil ou estar difícil realizarmos este processo de limpeza, este processo de transformação, que devamos ou que iremos desistir. Ele diz que não é fácil, mas que não devemos desistir, não devemos esmorecer. Porque todo aquele que venceu na vida começou algum dia a dar os primeiros passos no aprendizado, na autoiluminação. Para começar, basta buscar os caminhos de Jesus como mestre dos mestres, que não se errará o ideal da felicidade. Então aqui Miramês nos lembra mais uma vez que se queremos realmente realizarmos em nós este processo de iluminação, este processo educacional, busquemos em Jesus
este exemplo maior, mestre dos mestres, que assim nós não erraremos o caminho. Verifiquemos hoje, nos esclarece Miramês, verifiquemos hoje mesmo quais são as paixões que vibram em nossa alma e não deixemos para amanhã o combate a elas. Precisamos realizar aqui e no agora, este combate, este embate de nós para conosco. Porque não estamos aqui na Terra para combatermos os nossos irmãos e irmãs de jornada. Estamos aqui para combatermos estas paixões que teimamos carregar conosco. Nosso embate maior e primeiro é conosco mesmos. A nossa missão maior e primeira é para conosco. Então é por isso que aqui Miramês nos orienta, nos chama atenção para esta necessidade de nos conhecermos. Verifiquemos hoje mesmo quais são as paixões que vibram em nossa alma e não deixemos para amanhã o combate a elas. Não precisamos e não devemos procurar apontar, como via de regra nós fazemos, os defeitos dos outros e querer combater nos outros os defeitos deles. Procuremos em nós os defeitos, as paixões que ainda carregamos conosco e combatamos em nós estas paixões. Travemos este embate interior para nos transformarmos em pessoas melhores. Comecemos agora, nos convida Miramês, comecemos agora, pois o Senhor nunca deixa seus filhos sozinhos nos combates internos. A doutrina dos Espíritos é um manancial de ensinamentos capazes de nos levar à vitória. As guerras existem por toda parte, no entanto, as criaturas humanas esqueceram que a verdadeira luta proveitosa é a que travamos no nosso interior. A luta é para conosco, não é para com os outros. A luta maior é para conosco, neste combate aos nossos inimigos do coração. E os piores são o orgulho e o egoísmo. Então aqui Miramês nos lembra e aponta, denomina, dá nome a estas criaturas, simbolicamente falando, que são orgulho e egoísmo. Estes são os nossos maiores e primeiros inimigos que precisam ser combatidos. Orgulho e egoísmo, fonte de onde dimanam todos os outros, contrários ao bem-estar da alma. Então, todas as demais paixões têm como nascedouro orgulho e egoísmo. As paixões inferiores envenenam a atmosfera do planeta, a água que se bebe e os alimentos. Elas deturpam a natureza no seu laboratório divino, de modo que seus frutos fazem entrar em decadência o organismo humano e mesmo o dos animais. Para combater as paixões, é necessário ter fé em Deus e procurar outra vez o Cristo, sem contar o tempo que se gastará para limpar a veste espiritual e tranquilizar a consciência. Então aqui Miramês nos conclama para que busquemos em Jesus de Nazaré, nosso modelo e guia, esta fonte inesgotável de exemplos
de ensinamentos para este processo de transformação, buscar tranquilizar a nossa consciência. Que se use o coração, mas não fique somente nisso. É necessário vigiar todos os segundos da vida e ainda assim não ficar somente nisso. É preciso trabalhar como Jesus nos ensinou a operar. Então Jesus nos conclama a vigilância, nos conclama a oração. Mas, conforme aqui bem fala Miramês, bem disse Miramês, não podemos ficar apenas na oração e na vigilância. E que também Jesus nos falou acerca disto quando ele foi questionado acerca da salvação. Porque ele respondeu que era necessário fazer esforços. Então é preciso trabalhar, conforme aqui nos lembra Miramês, que além da oração, da vigilância, é preciso trabalhar como Jesus nos ensinou a trabalhar. Porque Jesus trabalhou constantemente enquanto esteve aqui conosco. E aí Miramês encerra dizendo: paixões e virtudes travaram lutas no reino do espírito imortal. Necessário se faz que continuem a lutar, porque o mal nunca vence o bem. E é nessa caridade para conosco, da iluminação interior, que Jesus nos garante a vitória, de modo que a consciência receba o prêmio da tranquilidade imperturbável. Que queremos mais? Questiona Miramês. Isso basta, por ser o céu na profundidade do ser. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e busquemos constantemente, através da perseverança, através do nosso esforço pessoal e intransferível, realizarmos o nosso processo de transformação. Não desperdicemos o nosso tempo, que é tão valioso, em apontarmos, denominarmos os defeitos, as paixões que as outras pessoas ainda carregam. Mas olhemos com a lupa da bondade para dentro de nós mesmos, identifiquemos as mazelas que ainda carregamos conosco e iniciemos urgentemente este embate interno para realizarmos assim este processo de transformação tão urgente e necessário. Mas para isto nós precisamos nos conhecer. Conforme nos falam aqueles mais esclarecidos, conforme nos fala aquele filósofo antigo, acerca da necessidade do conheça-te a ti mesmo. É preciso que nos conheçamos para realizarmos de uma forma acertada o nosso processo verdadeiro de transformação. Até breve, meus irmãos e irmãs.